paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quero na manhã deste dia compartilhar um texto na Palavra de Deus, capítulo de número 22 do livro de 1 Reis, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabemos vós que Ramon de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar do rei da Síria. Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramon de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Mas disse Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Assim o rei de Israel reuniu profetas, cerca de 400 homens, e lhe perguntou: Iremos a peleja contra Ramon de Gileade, ou deixarei de ir? Respondeu ele: Sobe, pois o Senhor entregará nas tuas mãos. Querido, passagem bem conhecida entre nós, na palavra de Deus. E estes reis, o rei Josafá, ele vai fazer uma visita ao rei de Israel. Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel. A Bíblia diz, quando começamos a ler este texto, que tinha 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. 3 anos estavam em paz. Ninguém atacava ninguém. Estavam quietos, cada um em seu lugar. Mas por causa de uma terra, Ramon de Gileade, na visita que o rei Josafá faz a Acabe, eles começam a dialogar a respeito de Ramon de Gileade. E disse: Olha, Ramon de Gileade é nosso, e nós vamos ficar quietos a esse respeito. Nós temos que tomá-la do rei da Síria. E ele pergunta, naquele diálogo, naquela conversa, ele diz assim: Josafá, tu irás comigo a peleja? Aí Josafá vai e diz: Olha, o meu povo é como o teu povo. Os meus cavalos são como os teus cavalos. Nós vamos a peleja juntos. Ali eles estavam fazendo uma aliança, um pacto. Porém, o rei Josafá, ele diz ao rei de Israel, ele sugere: olha, não é melhor consultarmos logo a palavra do Senhor a esse respeito? Vamos consultar ao Senhor. E o rei de Israel, Acabe, ele manda trazer os profetas. Cerca de 400 profetas é trazidos até a presença deles. Só que esses profetas, queridos, eles só profetizavam coisas boas a respeito do rei de Israel. Tudo que ele ia fazer, profetas profetizavam somente o bem. Nunca saía palavras de maldição, de discórdia, não. Aqueles homens são colocados, 400. E 400 homens começam a profetizar e dizer: sobe a essa peleja, tu serás bem-sucedido, a vitória está garantida da parte do Senhor. Olha que coisa bonita. 400 homens profetizando a respeito deste homem. Você será bem-sucedido.
Porém, o rei Josafá, rei de Judá, ele chega a dizer: não existe mais nenhum profeta para que possamos consultar a palavra do Senhor. Olha, já estava 400 pessoas profetizando. Não seria o bastante? Mas o rei Josafá, rei de Judá, tem mais alguém que possamos consultar a palavra do Senhor? O rei Acabe, rei de Israel, diz: existe um profeta chamado Micaías. Porém, este nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. Eu odeio este camarada. Ele é repreendido pelo outro. O rei Josafá: não fale assim acerca do profeta. Vamos consultá-lo. Traga ele até a nossa presença. Cada um fica sentadinho no seu trono, esperando o profeta vir. E quando os mensageiros eles vão até a presença do profeta para conduzi-los até a presença dos reis de Judá e o rei de Israel, o mensageiro que vai buscá-lo já vai intimidando, dizendo: olha, seja a tua palavra como a palavra dos outros profetas. Eles profetizaram e disseram que o rei será bem sucedido na peleja. Então, a tua palavra tem que ser como a deles. Quer dizer, já foram forçando o profeta a querer mentir, a querer pronunciar palavras boas para um rei que estava simplesmente desviado, sim, desviado da presença de Deus. E já havia uma sentença de morte pronunciada por Deus para a sua vida, querido. Então, aquele homem, ele abre a boca e diz assim: olha, o que Deus colocar, profeta Micaías, o que Deus colocar em minha boca, eu vou falar. Mas quando ele chega lá, ele abre a boca e diz assim, incrível, ele diz assim: sobe, serás bem sucedido. Aí o rei toma um espanto, ele toma um choque, porque nunca aquele homem profetizava coisas boas ao seu respeito. Então, o próprio rei de Israel, Acabe, ele toma um choque e diz assim: eu quero que você fale a verdade. Ah, você quer ouvir a verdade? Então fique sentadinho, segure aí, que você vai ouvir a verdade. Eu vi Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. Se você subir, você vai morrer nessa peleja. Se você for, sabe o que acontece? Um cidadão chamado Zedequias, ele agride o profeta, ele dá um soco, uma bofetada no queixo do profeta, o profeta apanha. E sabe o que o rei, ele vem e diz assim: olha, coloca este homem em segurança, prende ele. Está sendo preso por falar a verdade. Ele não queria ouvir a verdade. Ele estava ouvindo da parte de Deus. Sabe qual é a sentença para o profeta? Coloca ele preso, sustenta ele com pão e água, até que eu retorne em paz. Aí ele disse, o profeta, depois de ter apanhado, sim, Micaías. Aí ele disse: se você voltar vivo, se você voltar em paz, o Senhor não tem falado na minha boca. E os reis foram à peleja.
Os reis, eles se prepararam para a peleja. Um espírito enviado com uma mensagem maligna entrou nas bocas dos profetas. E esses cidadãos, esses profetas estavam em êxtase, profetizando, sapateando, pulando, estava em êxtase, só no sapatinho. Tome profecia, e dizendo: sobe, serás próspero. Só que passou um espírito imundo, um espírito mau, e falava na boca daqueles 400 profetas: sobe. Estavam enganando. Não era da parte de Deus aquela mensagem. Não. Aquela mensagem não era da parte de Deus. Ele não ia ser próspero de maneira nenhuma. Mas foram à peleja. Se preparam para a peleja. E olha o interessante, não foi o rei da Síria que iniciou esta guerra, essa peleja. Foi o rei de Israel que começa essa peleja, essa guerra. Se prepararam. Agora veja o modo de preparação para ir para uma guerra. Um soldado, uma pessoa, quando vai a um campo de batalha, para uma guerra, ele tem que ter armamentos, botas, sandálias bem firmes. Ele tem que ter o seu capacete, o seu escudo, a sua couraça, os seus dardos, a sua espada, a sua lança. Ele tem que ter armas de ataque, flechas, e tem que ter armas de defesa, escudo, proteção, está protegido. Mas olha como Acabe é tão mau e perverso, faz aliança com o outro, firma aliança, um pacto com o outro. Mas olha a história de Acabe, olha Acabe como é bonzinho. Olha, eu vou me disfarçar, eu vou vestido de soldado. Tu, porém, Josafá, vai com tuas vestes reais. Como é que a pessoa vai entrar em uma peleja com vestimentas reais? Isso não tem lógica, não. Ele vai todo equipado, todo ornamentado com as armas apropriadas, e o outro vai vestido de rei. Acabe é maldoso. Acabe é perverso, irmão. E nós temos que tomar cuidado qual aliança, qual pacto que nós estamos firmando. Com quem nós estamos fazendo aliança, um pacto. Temos que tomar cuidado com as nossas amizades, alianças que estamos firmando. Temos que ficar do lado daqueles que procuram a verdade, falar a verdade e não mentir. Temos que estar do lado da verdade. Mas entraram na peleja. E quando entraram na peleja, do outro lado partiu uma ordem do rei da Síria, dizendo assim: olha, não peleja contra pequeno não. Não peleja contra o grande não. Peleja, eu quero o rei morto, o rei de Israel. Se der para prender, prende. Se não der, executa a missão, mata o rei de Israel. O que acontece? Quem estava vestido de rei, com as vestes reais? Josafá, que era rei de Judá, que entra numa peleja pela uma amizade, uma aliança errada firmada. O que acontece? As pessoas começam a perseguir o rei Josafá.
Mas a Bíblia diz assim: Josafá gritou, deu um grito e disse: não sou eu o rei de Israel. E aqueles homens pararam de persegui-lo, sabe por quê? Porque Deus livrou o rei Josafá e os homens pararam de persegui-lo. Deus livra Josafá da morte. Mas olha o que acontece. O soldado, ele tinha emparelhado, ele tinha preparado o seu arco. Já estava pronto para executar, para matar. E ele não quis desarmar. E a Bíblia diz assim que ele soltou por acaso, soltou ao ermo. Soltou simplesmente por soltar por acaso. E aquela flecha, querido, ela teve uma direção, ela teve um alvo, ela foi voando, voando e acertou no alvo correto, no alvo certo. Ei, com Deus ninguém brinca não, querido. Acertou no alvo. Quem era o alvo? Acabe. Um rei disfarçado de soldado. Incrível, né? A flecha acertou aquele homem perverso, mau. Aquele homem, ele grita ao carreteiro, aquele que está conduzindo a carroça: vira-te daqui, estou gravemente ferido. Ficou a tarde se segurando ali em pé, sim, sangue escorrendo, leva de volta. À tarde ele morreu. Quando traz de volta, para retirar o corpo e lavar o carro, sabe aonde? Em Jeriel, no açude que tinha. E quando estão lavando o carro, o sangue dele começa a escorrer. Sabe o que acontece? Os cães começaram a lamber o sangue de Acabe. Profecia que um profeta anteriormente tinha dito: aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E a profecia está se cumprindo. Sabe por quê? Porque veio da parte do Senhor. Profecia se cumprindo. E o homem não voltou vivo, não. Voltou morto, conforme a palavra. Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado na minha boca. Isso disse Micaías. Mesmo apanhando, mesmo sendo colocado na prisão, mesmo passando a comer pão e a beber só água, mas falou a verdade e não agradou ao rei de Israel, não. Infelizmente, queridos, existem pessoas que só querem receber palavras boazinhas, palavras dizendo: tu vai ser bem-sucedido, tu vai prosperar, e estando todo errado, querendo receber palavras boas. Mas quem dera a Deus que nós possamos falar a verdade em nome do Senhor, seja para pequeno ou seja para grande, falar a verdade, ter a coragem sempre de falarmos a verdade. Mas existia também ainda outra profecia para se cumprir. Quando Acabe ele tomara a vinha de Nabote, a sua esposa Jezabel tinha preparado aquele plano macabro para matar um homem e o seu marido possuía a vinha de Nabote, sim. Deus havia dito
que os cães lamberiam o sangue de Acabe e os cães comeriam a carne de Dona Jezabel. Tinha outra profecia para se cumprir. Sim, senhor. E no capítulo de número 9, a começar do verso 31, quando Jeú, ele vem e ele entra pelos portões, a mulher está em cima, se enfeita, Jezabel, se enfeita, se arruma, se pinta, coloca o melhor vestido e pergunta se há paz entre eles. Olha, aí Jeú olha para 2 ou 3 eunucos que está em cima e diz assim: vocês estão comigo? O cara está governando, o cara está comandando. Aí ela pergunta se tem paz, se tem aliança. Só que esse cidadão não quer fazer aliança com pessoas má não, irmão. Jeú quis fazer aliança com personagens ruins não, perverso não, Deus me guarde. Aí ele pergunta para uns 2 eunucos, 2 ou 3 que estão lá em cima: vocês estão comigo? Queria dizer, vocês estão do meu lado? Aí ele: sim. Então empurra esta maldita daí. E os cidadãos na hora, nem pensaram 2 vezes, foram lá e empurraram Jezabel lá de cima do muro. Caiu, se arrebentou, foi tudo. E ainda o carro atropelou, passou por cima, sim. A carruagem passou, foi por cima. O homem vai, se senta, come, bebe, Jeú, comeu, bebeu. Aí depois diz assim: olha, vai lá, pega o corpo dela, é filha de rei, dá um sepultamento a essa maldita. Só que quando os servos foram lá para recolher o corpo, sabe o que encontrou? Só a caveira. Porque os cães haviam comido a carnezinha assim de Dona Jezabel. E foi uma profecia que estava em validade, sim. Estava válida, estava valendo. Aonde o sangue não lambeu o sangue de Nabote, sim. Os cães vão comer a tua carne. E aconteceu, querido, porque a mensagem veio da parte de Deus. Não adianta a pessoa estar toda errada e ter palavras bondosas dizendo Deus é contigo, dizendo você vai ser próspero aonde não vai. Se não tomar o caminho do arrependimento, o caminho da correção, não vai ter. O juízo de Deus vai descer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se não tomar o caminho do arrependimento, da renúncia, os juízos de Deus, ele desce, irmão. E ele desce no tempo certo. Deus, ele nem vai se adiantar e nem atrasar, vai chegar no tempo correto. Mas que nós possamos, nas nossas amizades, nos nossos pactos que nós vamos fazer, termos os cuidados e sobre a orientação de Deus, ver com quem nós estamos nos aliando, nos fazendo as nossas amizades. Que Deus em Cristo, ele possa nos ajudar, nos abençoar na manhã de hoje e que possamos meditar com quem nós temos feito aliança.